Irmãos, a mensagem de hoje, ela é um tanto simples, né? Naquilo que tange grandes revelações, né? Naquilo assim que os mais antigos ouviam muito, que é a rema desta noite, a rema desta noite é tal coisa, aquela revelação assim que estraga o seu coração de dentro para fora, te revira do avesso. Então talvez não tenha assim essa tal rema desta noite, mas eu sei que é uma palavra do Senhor e que mexeu demais com o meu coração, e eu espero que Ele também mexa com o seu coração da mesma forma que mexeu comigo. Mas quando nós lermos essa mensagem aqui, quando a gente começar a ler esse texto, eu separei apenas uma porção pequena dele, senão eu tinha que ler o capítulo todo, e para a gente ganhar um pouco de tempo, você já vai entender o teor da mensagem, você já vai entender. Outros vão ler, vão falar, quero ver o que vai sair daí, né? Mas o Senhor é misericordioso, e nós vamos pregar aqui. Então eu vou pedir para você abrir as suas Bíblias, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nós vamos ler ali do versículo 16 ao 19, hoje o Senhor vai nos ensinar, irmãos, vai nos exortar e orientar por meio de uma parábola, né? O Senhor Jesus, Ele sempre usou dos recursos das parábolas, que usam mesmo assim, sempre usou de situações, elementos cotidianos, para trazer as verdades do reino de Deus ao seu povo, né? Então que o Senhor me dê graça mesmo assim, nessa noite, para pregar em cima das parábolas, porque existe uma grande tentação de pregar as parábolas que o Senhor nos ensinou. E qual que é a grande tentação que o pregador ele sempre sofre? A tentação de inventar as coisas, né? Coisas que não existem. Por quê? Porque as parábolas elas usam de elementos, de figuras, né? de histórias criadas, né? Então a tentação é essa, é a tendência a sair inventando uns trem que não existe, né? E então vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 16 a 19, diz assim: mas aqui compararei esta geração. É semelhante a meninos que sentados na praça gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Até aqui. Irmãos, para que a gente entenda esse capítulo aqui, que é o capítulo 11, essa fala que Jesus trouxe para este povo e trouxe para nós também, para que a gente entenda, eu dividi esse capítulo em alguns blocos, né? Então, do verso 1 ao verso 6, vai tratar de um diálogo entre os discípulos de João Batista e Jesus, a saber se ele mesmo era o Messias que estava para vir, né? Então, a gente, nesse primeiro bloco, a gente então está diante de uma crise de alma, de um homem que estava atormentado por essa crise ali de alma. O verso 2, depois você lê lá na sua casa, só para você ficar dentro do texto aqui, o verso 2, ele vai mostrar essa verdade. Fala que João na cadeia, João Batista na cadeia, no cárcere, ouviu falar das obras de Jesus, os feitos de Jesus, e eu entendo então que os feitos de Jesus, as obras de Jesus, elas invadem, elas transpassam espaço e tempo. O que eu creio é que quer sejam cadeias físicas ou invisíveis, cárceres e cadeias, eles não são suficientes para limitar o poderoso agir do nosso Senhor. João ouviu, irmão, no cárcere, a palavra poderosa de Jesus. Ela é capaz de chegar a lugares distantes, a lugares inóspitos, a lugares diferentes, difíceis e escuros, irmãos. As obras e os feitos do nosso Senhor, elas têm chegado aos nossos ouvidos e por vezes até aos nossos olhos. Eu estou vendo isso. Eu estou vendo as obras e os feitos de Jesus na minha própria vida hoje. A palavra do Senhor, quando chegou ao meu coração, ela atingiu o lugar mais distante que alguém poderia alcançar, que era o meu coração encarcerado, escuro, sujo.
Mas um dia a palavra do Senhor chegou até lá, e eu tenho certeza que muitos aqui, a palavra do Senhor também já alcançou o seu coração, que era um lugar escuro, gelado, inóspito, caótico, mas ela chegou. Portanto, a palavra do Senhor, ela é poderosa. Nesse contexto aqui que nós lemos, não tinha internet, irmãos. Não tinha WhatsApp, aquela coisa rápida, nem rádio, talvez nem um jornal do dia, extra, contando as coisas que aconteciam. Mas o encarcerado ouvia sobre Jesus. Até então, a pergunta que os discípulos de João Batista fazem para Jesus, que era a pergunta de João Batista, é se ele era mesmo Messias ou deveria esperar outro. Nós sabemos a resposta. Nós vamos até ler aqui a resposta. Está ali nos versos 5, 6 e 7. Mas nós não sabemos qual foi a reação de João Batista. Isso não foi relatado para nós. Mas tem uma coisa que eu vou fazer. Na glória eu vou perguntar para ele. Ô João, como foi que você recebeu aquela notícia? Né? Por que isso, irmãos? Porque talvez João quisesse ouvir o seguinte de Jesus: olha, o meu exército, João, já está montado. O governo de Roma vai cair. O juízo começou pelos miseráveis. Talvez um encarcerado quer ouvir isso, quer ouvir sobre justiça, e talvez então João queria ouvir isso da fala de Jesus. Olha, João, as tropas celestiais já estão misturadas com os homens valentes, guerreiros, bravos que só. Eu declaro para você, meu irmão João, Roma vai cair, todo o poder vai cair. Foi assim? Não foi assim. Como foi a resposta de Jesus para João? Está lá no verso 4 em diante. Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos os ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, e bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Olha isso, irmãos. Em outras palavras, Jesus manda dizer a João Batista o seguinte: João, a misericórdia de Deus está aqui. A misericórdia de Deus está no nosso meio. Grave isso que eu vou lhe dizer, amada igreja, grave isso no seu coração. A mensagem que Jesus envia a João foi suficiente para tranquilizá-lo. A mensagem que Jesus envia a João foi suficiente, tranquilizou aquele homem. E aí eu pergunto: será que essas mensagens têm sido suficientes para tranquilizar o meu e o seu coração? Que essa verdade nos console hoje, irmãos. Então, continuando a divisão aqui, dos versos 7 a 15, começa uma espécie de registro de Jesus honrando esse arauto do reino, honrando esse mensageiro do reino, esse filho do deserto que anunciou, que preparou, que pavimentou o caminho do Senhor, mas que agora estava preso. Então, apesar de todo o relato que Jesus faz sobre João, gente, é o próprio Jesus falando de um ser aqui, que é o João Batista. Então, desde o verso 7 até o verso 15, há essa porção gigante. Jesus está honrando este homem, né? Mas o curioso é que o foco não é sobre João Batista, o foco continua sendo sobre Jesus. Então, dos versos 16 a 18 a 19 que nós lemos, é sobre a parábola das crianças na praça, e dos versos 20 a 24, Jesus usa das cidades que o rejeitaram para trazer um sentido para essa parábola, e também a gente vai falar um pouco sobre isso. E no fim deste capítulo, então, se encerra com Jesus convidando os cansados e sobrecarregados para que aprendam dele, que é humilde e manso de coração. Igreja, a parábola contada aqui e as cidades mencionadas aqui nos versos 20 a 25, elas são exemplos hiperbólicos aqui que Jesus mostra, que Jesus percebeu o que estava acontecendo ao seu redor, Jesus percebeu as pessoas à sua volta, Jesus olhou e observou. Gente, Jesus ficou admirado.
Jesus ficou admirado. E o que é admirar nesse contexto aqui de Jesus e até no nosso? Admirar é aquilo que experimenta, é aquele que experimenta verdadeiramente um sentimento de espanto. O sujeito admirado é aquele que experimenta verdadeiramente uma ação de surpresa, um ato de surpresa diante de algo que não se espera. Apesar de que Jesus sabia de todas as coisas. Por vezes nós admiramos situações, não é? Coisas, momentos, falas. Mas aqui, Jesus ele se admirou. E o que foi? Com que Jesus se admirou? Aí que vem a questão toda, irmãos. Jesus ele se admirou com a capacidade de rejeição que as pessoas tinham pela verdade divina. O primeiro ponto que Jesus chama a nossa atenção é, quando ele dá esse relato sobre João Batista, Jesus ele está falando que João Batista ele foi o maior entre os homens nascido de mulher. Só que aí ele complementa e diz assim, porém o menor no reino dos céus é maior que João. O segundo ponto de atenção que Jesus ele destaca para nós aqui é no verso 15. Ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é um alerta que Jesus está trazendo para nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o terceiro ponto, irmãos, esse é o mais sério. Esse terceiro ponto é o que deu origem à parábola que Jesus passou para este povo e também passou para nós. Ele está no verso 16. A primeira parte é uma pergunta. Mas aqui compararei esta geração. Essa aqui é uma pergunta que dói na alma, irmãos. Essa aqui é uma pergunta que dói na alma. E quem faz essa pergunta é o próprio Jesus. Olha só, Jesus observando o povo, Jesus observando a comunidade da sua geração, ele simplesmente fala assim: aqui compararei esta geração. E então ele fala: é semelhante a meninos que sentados na praça gritam aos seus companheiros: nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Nós entoamos lamentos, mas vocês não prantearam, não choraram. Para que a gente entenda um pouquinho dessa parábola, 2 eventos aconteciam nesta época e eles eram considerados grandes. Quais eram esses eventos? O casamento e o funeral. Teoricamente, esses eventos eram para ser considerados grandes hoje também, mas o pecado da sociedade pós-moderna tem esfriado os casamentos e tem faltado sensibilidade aos funerais. Os casamentos eram motivo de grande alegria na época de Jesus. Para que você entenda, tinham casamentos que passavam de uma semana de duração. Coitado desses noivos também, né, gente? Mas passava de uma semana de duração, de festa, de tamborim, de o povo bebendo, comendo e se alegrando com aquele casalzinho que estava se unindo ali e formando uma nova família ali na comunidade. Então, casamento durava uma semana e eu já vi relatos que chegaram já casamento durar quase um mês, irmão, a festa de casamento. Agora, ao contrário, assim, o outro lado, outra ponta dessa corda aqui, dessa história, são os funerais. Os funerais, a morte possuía um grande significado para os cristãos. Até hoje é assim, apesar das pessoas, mas hoje a gente vê uma frieza só, né? Porque a morte na época, ela mudava a estrutura, assim como o casamento da comunidade. Os parentes iam lá prantear, chorar, os vizinhos, a comunidade ia lá chorar com os que choram, irmãos. Hoje nós não estamos muito assim, né? Morre, se é gente boa, nós vamos lá, né? Mas é ou não é, irmão? É gente boa, a gente vai. Não é muito gente boa, a gente fica meio assim. É ou não é? Só que aqui equivale a comparação desses 2 eventos com a parábola que Jesus anunciou sobre as flautas que entoavam cânticos de alegria e sobre as lamentações que era para provocar ali choro. Na música feliz ninguém dança, não se alegram, nas lamentações tristes ninguém chora, uma total indiferença, espectadores apenas. É isso que Jesus observou ali na sua geração, espectadores apenas. Eles não aceitaram João Batista e também não aceitaram Jesus. Apenas os 2 dos maiores pregadores desta época, eles não aceitaram João Batista e também não aceitaram
Jesus Cristo. Entenda só uma coisa, igreja, havia uma expectativa ali do povo hebreu, havia uma promessa ali do povo hebreu, havia um escape anunciado, havia um motivo para sorrir. Afinal de contas, o Messias prometido, a saber, Jesus Cristo, ele derrotaria o iníquo apenas com um sopro da sua boca. Mas aí veio João e nós desprezamos. Aí vem Jesus e nós também desprezamos, com nossa indiferença. E por quê, irmãos? Essa é uma pergunta que martela o meu coração. Quais os motivos? Quais os anseios? Quais os anseios que eu cultivo, que não permita que eu dance na presença de Jesus, que não permite que eu chore ou pranteie diante da presença de Jesus? Quais são os motivos, que tipo de anseio eu cultivo, que faz com que o meu comportamento diante de Jesus, ele seja indiferente? Ao que me parece, faltavam provas suficientes, tanto em João Batista, como em Jesus, para os corações daquele povo. Faltavam provas suficientes, para que eles entendessem que aquela mensagem era uma mensagem divina. Eu fico me perguntando, por que será que um coração não dança com músicas alegres? Por que será que um coração não chora com lamentações tristes? A indiferença, irmãos, na mensagem divina, em receber a mensagem divina. Irmãos, como pastor de jovens e adolescentes, eu posso falar um pouco sobre os desafios. Irmãos, tem uns jovens que tá difícil, irmãos. Tá difícil. Você chega num domingo e puxa assunto com ele, que ele tá lá quietinho, né? Quietinho. Aí você puxa assunto com ele. Não desenvolve conversa não, irmãos. Se é menino, você fala de futebol, você vai inventando os trem, né? Aí, tal, vamos ser campeão, não sei o que, tal. Você vai inventando os trem lá para conseguir desenvolver uma conversa, né? Sai nada. Aí no outro domingo eu vou ter outra abordagem, né? Para não constranger, eu tenho outra abordagem. Aí você faz de culinária, né? Você fala que tem uns jovens que gostam de culinária coreana, que é os negócios doidos e tal. Aí você pega e vai puxar um assunto assim, tal, os culinários, não sei o quê. Sai nada, irmão, sai nada. Aí, às vezes o pai fala assim, é tímido. Falei, eu sei que é tímido, né? Mas... Aí passa um tempo, você envia mensageiro, né? Você fala para o jovenzinho, vai lá, puxa assunto, o que, não sei, fala das coisas da atualidade, vai lá. Os assuntos sociais, vai lá. Aí volta o jovenzinho, deu certo não. Por quê? Não quer saber de falar nada não. Imagina falando da palavra de Deus, irmão. Olha aí, ó. Eita nós, hein? Eita nós. Gente, a gente chora, viu, Camila? A gente chora. Geração de ouvintes insatisfeitos. Foi isso que Jesus observou dentro da sua própria geração, dentro da própria geração de Jesus. Rejeitaram João e rejeitaram Jesus. Olha só que curioso, mudou o pregador, irmãos. Mudou o pregador, a mensagem continuou sendo a mesma, mas eles continuaram também do mesmo jeito, rejeitando a palavra do Senhor. Veio João, nós lemos aqui no verso 19, veio João, que não comia, que não tinha vida social, que era um sujeito mais isolado, que não bebia, e eles disseram o quê? Tem demônio. Aí vem Jesus, quer chegar numas festas, que está no meio do povo, quer seja ele de lunático, de endemoniado, de gente boa, de convertido, de não convertido, de ímpio, O que eles falam? É glutão, é beberrão, amigo de publicano e pecador. É sobre a rejeição do evangelho que nós vamos falar hoje, irmãos. Essa aqui é a espinha dorsal dessa parábola simples que Jesus entoou sobre os meninos na praça, irmãos. João preparou o caminho, pavimentou o caminho do Senhor e foi rejeitado. Aí vem Jesus, aquele que é o próprio caminho, a própria vida e a própria verdade, e também aconteceu o quê? É rejeitado. João pregava arrependimento. Aí João é preso, por quê? Porque João denunciou
o pecado daquele povo. Eram as famílias que estavam ali se misturando sexualmente, um negócio horroroso. E João não teve medo de falar sobre essa denúncia ali do rei ali, dos poderosos. Ele foi e denunciou. E aí, como resposta, ele foi preso. E para piorar ainda, o prêmio foi a cabeça de João entregue numa bandeja. Porque o João pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Tudo bem que João estava mais corajoso que nós, ele falava: raça de víbora, arrependei-vos. E aí João morre, mas ele pavimenta o caminho do Senhor, ele prepara o caminho do Senhor. E aí então chega Jesus com qual pregação? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mudou o pregador, irmãos, mas a mensagem continua a mesma. E o que esse povo fazia? Rejeitava a palavra do Senhor. Eu fico pensando, irmãos, se a iniquidade só aumenta desde o Éden, a iniquidade só aumenta desde o Éden, o amor só esfria. Se na geração de Jesus, tendo João Batista e Jesus como pregador, coitado de nós. Coitado de nós. Diante desse caos que está a sociedade, irmãos, a geração atual, ela é meio semelhante a esta geração dos meninos na praça, só que eu faço um acréscimo, irmãos, tão mais exigente, tão donos da razão, tão cheios de deveres ou de direitos, e os deveres pouco, só os que são convenientes, ou não? Vocês estão comigo aí? Amém? Quer ver só? Quem nunca ficou bravo quando chegou na igreja e o lugar que você costuma sentar já estava ocupado por outro? E aqui tem bastante lugar na nossa igreja, mas o cabo fica emburrado, hein? Fica emburrado. Ele sabe que ele é meu lugar, sabe. Talvez por isso não dança, irmãos. Talvez por isso não se alegra. Talvez por isso não choram, não pranteiam, não se arrependem. Quais são os fascínios do nosso coração? Quais são os desejos do nosso coração? Qual é a realidade do nosso coração? Percebe que aqui não existe uma infinidade de opções. Ou você chora com lamentações, ou você dança e se alegra com flautas, com tocar, com soar das flautas. Não existe uma infinidade de opções. Então duas coisas mostram para a gente nessa parábola. A primeira é a necessidade de responder com arrependimento a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus. Nós precisamos responder com arrependimento. E a segunda coisa aqui é que a importância de se alegrar com Jesus, independente das condições externas que vivemos. Precisamos nos alegrar com Jesus, independente da situação, da condição externa ou até interna que a gente vive. A bem da verdade, irmãos, é que essa ilustração mostra que o povo em geral se comportava de forma insatisfeita. Quer seja João pregando, quer seja Jesus pregando. E por que eles estavam insatisfeitos? Porque o coração não é satisfeito no Senhor. O coração não é satisfeito no Senhor. Precisamos passear ali pelo Salmo 23 e entender a alegria daquela ovelha de ter aquele bom pastor que a conduz por pastos verdejantes. Aquele bom pastor que leva a ovelha a lugares que podem refrigerar não só o físico, mas a alma. Precisamos ser satisfeitos. Como disse muito bem John Piper, Cristo é mais glorificado em mim quando estou mais satisfeito nele. Cristo é mais glorificado em mim quando estou mais satisfeito nele. Igreja, há uma diferença muito grande aqui entre inocência e infantilidade. Jesus nos ensinou que precisamos assim ser como crianças mesmo, inocentes como crianças, dando ênfase na inocência da criança para entrarmos no reino de Deus. Mas ele reprova a nossa forma de pensar e agir quando nós somos infantis. Paulo falou isso lá na frente. É para a gente estar comendo uns outros trem, irmão. Nós estamos ainda no leitinho.
É para estar comendo uns trem mais sólido. O verso 17, não dançaram, por quê? Indiferentes. O próprio verso 17 diz, não se entristeceram, por quê? Insensíveis. O verso 18 e 19, não importa quem prega, eu não modifico meu pensamento e nem minha forma de agir. Veio João, não deixou descendentes, morreu jovem, não tinha livros escritos, talvez um fracasso para a sociedade, mas conhecido no céu. Aquele que preparou o caminho do Senhor. Foi a voz profética que rompeu o silêncio do período de 400 anos de silêncio. Houve uma voz profética assertiva, certeira, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Foi João Batista, aquele que reconheceu que Jesus era o servo sofredor e que ele, João, não era nem digno de desatar as sandálias dos pés daquele Senhor, o filho do deserto, que não conseguiu alegrar os homens daquela cidade, entoando as suas lamentações, não conseguiu fazer com que os homens daquela cidade chorassem em arrependimento, foi rejeitado. E aí vem Jesus, o Filho de Deus, o prometido das nações, o desejado entre as nações, o esperado, o guardado, o Messias Salvador. Mas aí ele não vem em figura humana da forma em que eles esperavam, e ainda vem com uma pregação que fere a alma: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Uma pregação que divide juntas de medula, alma de espírito. E o que é que fizemos? Rejeitamos também, assim como rejeitamos a pregação de João. Manaim Worship, vamos ministrar aqui junto, por favor. Ao que me parece, irmãos, o extremo do sentimento humano, que é a indiferença, a letargia estava presente nessa geração aqui, a geração de Jesus. Como temos vivido? Quais são os fatores, quais são as variáveis que condicionam o nosso coração a ficar tão feliz, tão alegre, que chega a comparar uma pessoa que diante de uma praça dança? Quais são esses fatores? Irmão, você já viu criança na praça sentada? Só se tiver doente ou proibida. Criança numa praça, meu irmão, não fica quieta. Só se estiver doente ou impedida de fazer qualquer coisa. Fora isso, como temos vivido, irmãos? Aqui, no verso 16, no verso 15, Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. E no verso 16, Jesus, ele relata a sua admiração. Jesus ficou exposto aqui. A admiração que Jesus teve com a incredulidade dos homens. E aí eu fico pensando, Jesus, ele ali analisando o perfil daquela sociedade, daquela comunidade, e dizendo assim: a que eu vou comparar essa geração? Veio um profeta, rompeu o silêncio profético, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, com uma pregação poderosa, mas não fez cosquinha não, eles não. Aí vem o próprio Filho do Homem, o Messias esperado, aquele que Moisés profetizou, e ele vem e prega arrependimento, mas não saindo do deserto ali para as pessoas, mas no meio delas, nas festas, nas casas, entrando na casa de pescador, nos casamentos, no meio de lunático, endemoniado, está ali Jesus no meio. Eles falam: esse aí é beberrão, é glutão. Em outros lugares e outras passagens chegam a falar: ele tem demônio também, ele faz essas coisas em nome de Beelzebu. Esse povo arruma desculpa, irmãos. Eles chegam a falar: um tem demônio, o outro é glutão. Eles chegam a mentir, irmãos. Que tipo de pessoa somos nós? Baixa um pouco a luz, Rê, por favor.
Que tipo de pessoa somos nós, irmãos? É para a gente refletir mesmo. Que tipo de mãe nós temos sido? Que tipo de pai nós temos sido? Você, pai, aqui hoje, você que tem filha mulher, você permitiria a sua filha casar com um homem como você? Que tipo de pessoa somos nós? Pessoas que assistem de um jeito distante, pessoas que são envolvidas no Evangelho, que são comprometidas, que dizem: conte comigo, eu estou aqui. Que tipo de pessoas somos nós? Participantes comprometidos ou pessoas que assistem de forma distante? Pessoas que têm fome e sede de justiça? Pessoas mansas, pacificadoras ou exigentes? Este lugar é meu. Quem sentou no meu lugar? Irmãos, como nós temos recebido a mensagem de Jesus, é com alegria no nosso coração. A gente recebe a mensagem de Jesus e dá até vontade de dançar, aleluia. É como o próprio Davi ali, trazendo a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Sobre os ombros do sacerdote, ele dança de tal maneira pela alegria da presença e do juízo de Jesus, de Deus, voltando para Jerusalém, que o manto dele, o saiote dele chega a subir, irmão. As vergonhas de Davi ficam à mostra. Ele chega a ser repreendido pela mulher. Tamanha era a alegria de Davi diante da presença de Deus. E como tem sido a gente? Só tem duas coisas para a gente fazer: ou se alegrar com as flautas, ou chorar com os lamentos. Mas indiferente nós não podemos mais ficar. E Jesus continua, o verso 20, ele diz: então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Aí ele diz, ele denuncia, Jesus denunciou: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, essas cidades miseráveis, conhecidas como berço de pecado, Tiro, Sidom, se tivesse operado os milagres que foi feito em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para essas cidades, que são conhecidas por ser o berço do pecado, do que para vocês. E você, Cafarnaum? Cafarnaum, irmãos, a palavra do Senhor fala que Jesus repousava em Cafarnaum. Misericórdia! Você pensa que você vai ser levado ao céu? Olha aqui a frase hiperbólica aqui de Jesus. E você pensa que, trazendo para o nosso português aqui, claro, irmão, o Cafarnaum, você pensa que você é o quê? Cidades favorecidas com sinais, maravilhas, milagres, prodígios. A nossa própria vida é um milagre, irmãos. Talvez você esteja aí desanimado porque suas contas estão de ponta cabeça, irmãos. Glorifique a Deus, irmãos. Enquanto a vida há esperança.
Talvez você esteja aí desanimado, porque não cura. Eu tomo remédio, eu faço isso, faço aquilo. Faço terapia esquisita, eu não posso nem falar na... não posso nem falar na comunidade que tipo de tratamento eu estou fazendo, senão vão achar que eu mudei. Não cura. Se alegra, irmãos. Há um dia da vitória, e o dia que a gente estiver perante do nosso Senhor Jesus, lá no céu, nós dançaremos como os anjos, teremos um corpo glorificado, semelhante ao Altíssimo. Oh, aleluia! Onde não haverá mais choro, nem dor, nem pranto. Irmãos, não vamos nem precisar mais esperar o nascer do sol, porque a própria luz, que é Jesus, há de iluminar toda a cidade santa. Aquilo que a gente busca como promoção nas nossas vidas e como satisfação de um sujeito bem sucedido, que são o ouro, prata, irmão, lá serve de pavimento. Aquilo que a gente dá a nossa vida para conseguir serve de pavimento. As ruas são de ouro, de cristal. Oh, Jesus da glória. Vamos ceiar, irmãos, vamos ceiar. Eu vou pedir para você já ir se colocando em pé, pegando o seu elemento da ceia. Aleluia. Tem alguém aqui que não recebeu, irmãos? Tem alguém que não recebeu? Levante sua mão. Dona Cristina, seu Roberto aqui, ó, no meio, por favor. Não fique sem receber, não, irmãos. Oh, é um momento assim de nós refletirmos, irmãos. Por que estamos indiferentes com a mensagem divina? Porque procuramos em tantas igrejas um lugar para habitar e nenhuma faz sentido. Esses dias eu vi no Instagram um trem patrocinado de uma igreja. Sabe qual que era o slogan da igreja? Essa é a melhor igreja de São Paulo. Ou são doidos ou não tem juízo, né? Baixa a luz, vamos ministrar, mano. Vamos ministrar. Segura o seu elemento, não toma não, vamos ministrar aqui. Fecha o seu olho, escute essa canção, adore junto com os irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, Espírito Santo de Deus, vem cumprir, Senhor, o teu querer aqui, Pai, agora. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
tropeçou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu a sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. E a sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. E aleluia! Essa canção faz uma pergunta: ó morte, onde está? Eita, não tem resposta! O Rei ressuscitou! O Rei ressuscitou! Por isso nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive, vive, vive! Eia, eia. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele chama os seus discípulos, e ali numa mesa semelhante a essa, numa mesa em qual nós fazemos parte, ai, aleluia, aleluia, e Jesus Cristo então, Ele tendo partido o pão,
Oh, Jesus amado. Ele deu graças e partiu dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Comam, façam isso em memória de mim. Vamos comer em nome de Jesus. Do mesmo modo ele pegou o cálice da ceia e disse: este cálice é a nova aliança, é o meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. E Paulo acrescenta: até que ele venha. Vamos beber em nome de Jesus. Passa, Senhor Deus, o teu sangue e o teu fogo, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Passe, Senhor, o teu sangue e o teu fogo sobre as nossas famílias, Pai, sobre os nossos entes queridos, Pai, os de perto e os de longe. Passa, Senhor, o teu fogo, o teu sangue sobre a nossa nação, sobre o mundo. Continue, Espírito Santo de Deus, encontrando os teus filhos e filhas, e que possamos celebrar a tua vida até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, pois o Senhor venceu o poder da morte. Foi um dia triste ali, Pai. O sol escondeu seu rosto, densas trevas vieram sobre a terra, mas o Senhor ressuscitou, e vive está, e vive está, e vive está. Nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes rejeitar as suas orientações, alegando ser severas, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Não feche, Senhor, a porta da graça para nós, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, o Pai, e que a graça de Jesus, o Filho, que as eternas consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada irmão, com cada irmã que aqui presente está, seja com cada família que nos assiste ali pelo YouTube, seja o Senhor na nossa semana, na nossa noite, nos nossos dias, até o teu retorno eminente. Obrigado, Senhor Jesus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, porque o Senhor Filho venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o poder venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o poder que o Senhor levante o rosto dele sobre você, te dando a paz. Uma excelente noite, vão na paz do Senhor. Passe ali no espaço gourmet, tem um tempo de comunhão em nome de Jesus.